Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que toda sexta-feira a gente tem aula de língua portuguesa e quem comanda essa aula de língua portuguesa sou eu, professora Mônica. E hoje vocês viram qual que é o título da aula? O segredo da caixa de Pandora. Vamos à apresentação? Presta atenção aí na telinha. O tema da aula é Explorando o gênero textual, mito. Vamos falar de mito hoje. Oitavo ano, a gente vai acionar uma habilidade. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados. E aí eu já pulo para os objetivos aí. Professores, prestem atenção. Quais serão os objetivos da aula de hoje? Compreender a diferença entre mito e mitologia. Analisar o gênero textual mito e refletir sobre as questões históricas da humanidade a partir do gênero mito. Gente, olha, sou professora de língua portuguesa, mas vocês sabem que às vezes os textos trazem para a gente muito da história da humanidade, trazem alguns fatos, trazem algumas personalidades aí históricas, e aí o gênero mito nos remete muito a isso. E não por acaso, na língua portuguesa, a gente faz análise textual e acaba, às vezes, tendo esse trabalho de interdisciplinar, de conversar com outras disciplinas. Eu vou fazer uma acolhida hoje, fazendo uma perguntinha básica. Vou pegar aqui o chat, que agora veio num tablet, fazer uma pergunta. Olha aí na tela. Você reparou, aluno, que a professora trouxe algo para a aula? A professora trouxe algo para a aula. O que ela traz, hein? Ó, o chat está aberto aqui, hein? Eu não quero só oi. Ah, vocês estão respondendo. O que a professora trouxe hoje, hein? Uma caixa, vários falando aqui. É uma caixa, uma caixa. A professora trouxe uma caixa, tem gente dizendo aqui, eu tô bugado. Tô bugada, a professora tá com uma. Olha, tem gente dizendo, uma caixa misteriosa. Gente, será que é um mistério isso aqui? Será que tem a ver com o título da aula? Pode voltar para mim. Pode voltar para mim, pode passar o próximo para eu me olhar aqui. Gente, olha só, eu trouxe, é mesmo, isso daqui é uma caixa? É uma caixa, eu vou ficar com ela aqui, ó. Olha só, olha só. Ah, a gente tem agora um zoom aqui nela. É uma caixa? É uma caixa, não é? O que será que tem aqui? Será que tem alguma coisa? Vocês estão curiosos? Responde para mim no chat. Se vocês estão curiosos, por que eu estou com uma caixa aqui, enquanto a gente vai ouvir a um podcast que a professora Andréia Paulon, que é a professora que dá aula sempre às terças para vocês, ela gravou para a gente. Um podcast intitulado A Caixa de Pandora. Presta atenção na telinha, eu quero deixar essa imagem aí para vocês verem. Olha aí na tela. Tá vendo essa imagem? A gente tem uma foto aí do Acrópole grego. É uma imagem sobre a Grécia. É lindo, deve ser maravilhoso passear por aquele lugar. A Grécia, que é um país que trouxe tantas contribuições para a história da humanidade como um todo, e uma delas é a mitologia. É lá que a gente ouve falar sobre os mitos gregos, os deuses mitológicos. Então a gente vai entrar nesse papo aí, mas como o texto é longo, a gente vai colocá-los em um podcast. Vamos escutar o podcast A Caixa de Pandora? A Caixa de Pandora. Conta a antiga lenda grega que Zeus não amava os homens, porque eles se tornaram orgulhosos e arrogantes. Por essa razão, o poderoso Deus decidiu eliminá-los da terra e resolveu agir. Mas deparou-se com Prometeu, que moldou os homens em argila e água, com imagens semelhantes aos seus antepassados, e após receber o sopro divino da deusa Atena, originou a espécie humana. A primeira boa ação de Prometeu foi dar o fogo aos homens. Ele o pegou da forja de Hefesto e, segurando-o no alto, numa tocha acesa que bania a escuridão, levou-o correndo para os seus amigos mortais, que diziam: uma dádiva dos deuses. Com o pedaço incandescente que Prometeu lhes dera, acenderam fogueiras permanentes em todos os lugares, para ter luz e calor, cozinhar os alimentos e oferecer sacrifícios aos deuses. Mas Prometeu também ensinou os homens a trabalhar o fogo. Logo eles construíram seus primeiros fornos e começaram a fundir o minério. Aprenderam a trabalhar o bronze, a prata e o ouro. Por isso ficaram conhecidos como a geração de bronze.
Mas Zeus começou a temê-los e dizia: tudo por culpa de Prometeu. Foi ele quem lhes deu o fogo e os ajudou a se tornarem iguais aos deuses. Esse problema não lhe saía da cabeça, e então se pôs a lançar uma profusão de desgraças sobre os homens, para que perdessem o poder que o filho de Jápeto, um titã, lhes havia dado. Prometeu, que enfrentava o Deus permanentemente a favor da humanidade, também era imortal e caracterizava-se por sua índole audaciosa e heróica, e jamais renunciaria a seus objetivos, sendo insubmisso a Zeus e muito rebelde. Zeus, irritado com a presença humana na terra, já que não fora ele quem os criara, negou-lhes a utilização do fogo como punição, tirando o fogo do poder dos homens, levando-o para o céu e escondendo no alto do Olimpo. Também advertiu Prometeu de sua ira, para não lhe desobedecer mais. Mas Prometeu não cedia, nem mesmo diante da maior adversidade. Nunca deixou de ajudar a raça humana. No dia seguinte, às escondidas, foi até o Olimpo e trouxe o fogo novamente. E daquele dia em diante, os homens puderam sempre cozinhar sua carne e realizar seus sacrifícios aos deuses. Como vingança, Zeus primeiro quis punir a humanidade e ordenou a Hefesto, o forjador dos deuses, que criasse uma linda mulher de barro, tão linda como uma deusa, que lhe desse a voz e movimento e enchesse seus olhos com o encantamento divino. Hefesto chamou-a Pandora, do grego Pandoras, que significa pans, panza, pan, todo, inteiro, completo, e doron ou dom, presente, oferenda aos deuses. Assim, carregada dos dons divinos, Pandora se mostrava detentora de todos os bens. Hefesto cumpriu as ordens de seu pai com terra, água e surpreendente habilidade. O Senhor dos Deuses ficou maravilhado com o resultado do trabalho. Era exatamente o que precisava. Mas houve a cooperação de outros deuses. Atena deu-lhe a arte da tecelagem, Afrodite a beleza, as graças, os colares de ouro e Apolo a música. Dotada de tamanho encanto e beleza, Pandora poderia ter sido um esplêndido presente para a humanidade, se Zeus não pretendesse que ela fosse o oposto. Deu instruções secretas a seu filho Hermes, que ensinou Pandora a falar com doçura e falsidade, dando-lhe um caráter dissimulado e traiçoeiro. Então Zeus mandou à terra e que fosse oferecida como um presente para Epimeteu, irmão de Prometeu, que vivia na terra entre os mortais. Lamentavelmente, os dois irmãos tinham poucas coisas em comum, pois Epimeteu não só era ingênuo, como também fraco. Prometeu já a alertara muitas vezes para nunca aceitar presentes de Zeus, senão se quisesse prejudicar. Epimeteu, porém, diante da estonteante beleza de Pandora, esqueceu o conselho do irmão e recebeu-a de braços abertos. Quando pensou na advertência de Prometeu, era tarde demais, pois já se casara com Pandora. Zeus, quando ouviu Pandora, mandou também uma caixa contendo inúmeros males. E certo dia, Pandora abriu a caixa, movida pela curiosidade, espalhando o seu conteúdo. De lá saíram o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura e inúmeros outros. Pandora, horrorizada, não sabia o que fazer, mas reuniu a pouca coragem que lhe restara, pegou a tampa e lacrou a caixa outra vez. Ao tampá-la, fechou em seu interior o único espírito que ainda não saíra daquela caixa, a esperança. Assim, tudo aconteceu exatamente como Zeus planejara. Males de todos os tipos se instalaram como uma peste nas vilas e cidades, flutuando como uma névoa escura nos lares, tornando a vida dos homens uma sucessão de amargas aflições. Prometeu viu aquilo com uma angústia infinita, o coração consternado de dor, pois os homens se tornaram cruéis e deixaram de respeitar os deuses. Que história longa! O podcast tem mais de 5 minutos. Vocês prestaram atenção?
Vocês aí exercitaram a escutativa? Porque a escutativa é isso. A professora André, ela deu as inflexões, ela fez todas ali as entonações. E em determinado momento eu ali me coloquei na posição de Pandora, porque eu também tenho muita curiosidade em abrir essa caixa. Eu quero saber o que que tem dentro da caixa. Você quer saber, Bagrini? Eu quero saber. Eu Ai, quero. gente, Quero saber. eu nem mostrei pra vocês quem é o meu moderador hoje. Correndo. Quem é o meu moderador hoje? Bagrini, toma a caixa sua. Sabe o que eu fico pensando? Eu tenho muita esperança em abrir essa caixa. Tem esperança? Eu tenho esperança, porque a esperança é o que acaba movendo a sociedade. Porque a gente recebe tanto mal de todo lado, é tanta desgraça, que é a esperança que nos faz continuar. Será que pode ter esperança dentro dessa caixa? Será, gente? Olha, o chat está aberto. Vamos abrir o chat, que agora a gente quer várias suposições. Eu vou deixar aqui, é uma esperança. É. É isso que eu tenho. Mas você não quer ficar com ela não, né? Não quer, né? Não Vai quero deixar porque ela aí. Tá tem com algumas medo coisas, também. Tá com medo? Prender uma mulher, assim, Ó, numa olha, relação. olha só. Tem um pouco de Bora lá. medo. Antes da gente fazer a análise textual, vamos tentar dar uma pincelada, já que o texto foi tão longo. Vamos. Gente, vocês perceberam que a Pandora, ela foi a primeira mulher segundo a história da mitologia grega. Foi a primeira mulher da humanidade. Exatamente. E ainda dentro de uma caixa, dentro de todos esses contextos onde se proíbe o que é bom, é Ela assim que a recebe mulher era vista? Era assim que a mulher era vista. Gente, porque eu fiquei pensando, né? O que que acontece aí? Eu, que não sou, como professor especialista em geografia e história, a gente fica ali com a narrativa. Então, na narrativa, eu entendi. Vamos ver se eu estou certa. Não, Pra gente vamos lá. começar os questionamentos. Zeus, ele cria ali homens. Ele tem os dois filhos dele, o Epimeteu e o Prometeu. E fortes. Fortes, né? E o Epimeteu Isso. cria os animais e o Prometeu tem a função de criar os homens. Gente, e, segundo a mitologia, a Terra foi habitada por homens. Homens é sexo masculino, não era? Sim, sim. E naquela visão mesmo de imposição, de força, para mostrar que quem mandava em tudo eram os homens. Isso. Deuses. Então, eram deuses. Deuses. E eles eram submissos aos deuses. Sim. Mas aí, pelo que a gente vê, não eram dotados do fogo. O fogo não representa como se fosse a astúcia, a inteligência do homem? E aí o Prometeu vai lá e toma fogo para vocês, homem. E o Zeus fica bravo. Claro. Ah, você deu fogo para os homens, né? Você deu fogo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o outro ali criar uma coisinha para esses homens, então. E aí cria-se a Pandora de barro e fala assim, ó, Pandora, eu vou pedir para cada deus aí te distribuir um dom. Não foi isso? E aí a Pandora, nossa, eu sou uma criatura assim, tão normalzinha, eu vou ser dotada de dons vários, beleza, inteligência. Eu tenho essa possibilidade. É, Agora. o Poseidon deve ter ensinado ela a nadar muito bem, então, nossa, poderosíssima Pandora. Gente, sabe que uma coisa que eu lembro? Vocês podem falar aqui no chat. Não tem aquela cantora Luísa Sonza? Eu lembrei muito dela quando eu tinha que dar essa aula, quando eu vi esse texto, que o disco dela se chama Pandora. E ela não colocou lá, ela bem poderosona, escrita Pandora. Por que será que a Luísa Sonza colocou no CD dela Pandora? Porque o título é Pandora. Fiquei pensando. Quando eu vi o texto da Pandora, a primeira coisa que me veio, Luísa Sonza, poderosíssima. Linda, inteligente, canta bem, dança bem. Bonitona, né, gente? Pensei nisso. E aí, todos aqui falando perfeita, perfeita. Ela é, sim, gente, né? Ela é perfeita. E aí, vocês têm que pensar que ela colocou Pandora ali no título do álbum dela. Por quê? Porque a Pandora faz referência à mitologia. Só que a Pandora, além de todos esses dons, ele fala assim, ó, você vai ganhar todos esses dons, mas aí eu vou te dar uma caixa. Aí essa caixa aqui vai ficar fechada, Pandora, só que você não pode abrir, não. O Zeus deu para ela, assim, ó, vai ganhar uma caixa, mas você não pode abrir. Você vai descer ali a terra para ficar com os outros, mas não vai abrir a caixa. Mas ela também ganhou a curiosidade, que foi um dos, né, claro. atributos que ela tinha. E aí, o que acontece? Então, esse vai ser o medo, porque vou receber aqui. Ah, Porque corria-se o risco de ter coisas muito perigosas dentro dessa caixa. E aí, só que poderia também ter coisas boas. Olha, não abre. E aí ela fica com aquela esperança de um dia abrir. Uhum. E é muito curioso que a mitologia, ela sempre trabalhou com a própria essência do que é mito. Uhum. Sempre trabalhou com o curioso. Ah, o sim, que pode curioso. ser o medo, não é? Também.